toda entrevista do Sampaoli, eu fico um pouco impressionada em algumas respostas. Ele chega a falar que o time foi neutralizado, e aí ele fala mentalmente. O que vocês conseguem interpretar em relação a isso? Você está jogando contra o lanterna da competição em casa, depois de uma semana de treinamento. Gosto da pergunta do repórter quando ele fala como é esse treinamento, como são esses treinamentos, que quando vocês voltam a gente nem sempre consegue ver resultado em campo, né? E aí ele fala, o time foi neutralizado mentalmente, a gente foi meio que... E ele completou, neutralizado mentalmente, fisicamente e futebolisticamente. Quer dizer, o time não jogou. Se ele foi neutralizado nos 3 aspectos, né? Tática, física e mentalmente, e aí você... Porque é o seguinte, o América pode até igualar na vontade, como a gente fala na gíria do futebol. Sim. Você pode equiparar à vontade. Quando você equipara à vontade, o que é que sobressai? A qualidade. Claro. Se você tem a mesma vontade, o jogador do América, a mesma vontade do jogador do Flamengo, a técnica do jogador do Flamengo é melhor do que a técnica do jogador do América. Isso deveria se sobressair. Mas não conseguiram. Aí por quê? Aí entra a tática do treinador do América, né? Porque aí você vê o time bem colocado em campo, impedindo as chegadas ofensivas, inviabilizando os 2 meias. Foi mais organizado diante da sua estratégia do que do Flamengo. Inviabilizou os meias do Flamengo. Aí o Everton Ribeiro não joga. Aí o Arrascaeta não consegue jogar. O Arrascaeta teve uma jogada brilhante, tomou uma falta na entrada da área ali, uma falta perigosíssima. Mas a gente não viu. Os 2 lances mais perigosos, falhas de saída de bola do time do América. E o gol depois, né, da bola cruzada na área, um golaço de cabeça para empatar o jogo contra o América. Sim, com Mas eu confesso para vocês que a pergunta do repórter é muito bem colocada. Porque o último jogo que o Flamengo teve aquela semana da data FIFA, quando voltou, tomou 4. Não entrou em campo contra o Red Bull Bragantino. Não entrou em campo. Aí depois vai voltando ao normal, aí depois passa mais uma semana e acontece isso. E assim, o América colocou o Pedrinho para jogar do lado do Wesley. E o Wesley, defensivamente, sofreu muito hoje na partida. Tanto que o gol ali é o Davi Luiz tentando fazer essa cobertura e uma sequência ali, né? De que realmente o espaço estava dado. E o Pedrinho pôs muita velocidade por ali. Sim. Então, acho que ainda tem essa dificuldade de que a defesa do Flamengo hoje não foi bem. E, na verdade, assim... o estilo de jogo do Sampaoli de manter a bola lá, na última partida ele até falou, né? Eu quero fazer com que o meu time descanse com a bola. E assim, tem que combinar com o adversário, porque hoje, por exemplo, o América se comportou de uma maneira e quando precisou acelerar, encontrou um Flamengo muito desorganizado. E as costas do Wesley realmente foi uma avenida. E ele falou isso, né? Assim, olha, o time não tem como acelerar tudo o tempo inteiro. E não foi isso que a gente viu realmente do Flamengo. Outro fato, para passar por Djalminha, até o Djalma pode nos ajudar nisso, o time que cria, chega na frente, aparece dentro da grande área, mas não consegue finalizar. Ou não consegue finalizar, ou não consegue finalizar de maneira correta. É verdade. Sempre o goleiro aparece, o zagueiro tira, sempre tem alguma coisa. Falta esse momento, não sei se é tranquilidade, de repente o Djalma pode explicar pra gente. Então, pelo menos até então, né? Vamos ver no finalzinho da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Djalma, o que é que faltou a esse Flamengo? Além do mérito do América, né? A gente não pode tirar o mérito do América Mineiro, mas foi um Flamengo que ficou faltando, sim. Ficou deixando o torcedor com aquele. Mas cadê o time? Cadê o time da última rodada? Cadê a equipe que a gente estava vendo nos últimos jogos? Marcela, assim, o futebol, a gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo, ele transcorreu o primeiro tempo mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os 2 volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo.
Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga para cima, querendo buscar o gol já de qualquer maneira, não de uma maneira trabalhada, e aí começa a cair de rendimento. Aí quando começa a cair de rendimento na parte física, a partir dos 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo começou a dar muito espaço, o América conseguindo contra-atacar toda hora, às vezes com superioridade numérica, e acabou que conseguiu fazer o gol, e aí o Flamengo só conseguiu empate mesmo no sufoco. Mas foi um jogo que, se o Flamengo tivesse competência nas finalizações, seria um jogo muito tranquilo, porque são oportunidades muito claras e uma atrás da outra para você desperdiçar. Não é aquele lance em que o goleiro fez uma grande defesa, não, você está sozinho diante do goleiro. E eu acho que, assim, quando você tem 3, 4 oportunidades dessa maneira, no mínimo você tem que fazer uma. Então, assim, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim do Flamengo, mas no segundo tempo, sim, caiu de rendimento e acabou em função da incompetência, né, dos seus atacantes, de finalizar melhor, acabou sendo um resultado justo, né? Porque para você ser superior, você tem que colocar a bola para dentro. E o Flamengo não conseguiu. E o América, ele consegue uma virada espetacular diante do Colo-Colo, né, de Sul-Americana. Então, ele chega para o jogo já muito motivado, podendo concentrar na partida para buscar pontos para sair, né, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, acho que... eu não vou dizer que o Sampaoli subestimou a equipe do América, porque achei que ele realmente foi apenas com o Alan para dar essa proteção, porque o Gerson, principalmente com ele, joga muito mais para frente, já não é mais aquele volante que segura, né? Ele vai junto com os meias, por exemplo. E aí o América também se aproveitou disso. E eu acho que passa muito também pelo Wesley ali. O Pedrinho até muda de lado para trabalhar por ali e sofreu muito ali. O Wesley avançando demais, apoiando, porque ele apoia muito bem, né? Tanto que hoje o Ayrton fica muito mais, o Wesley apoia muito bem. E a gente viu ali os lances, que o América consegue encaixar um contra-ataque. É uma defesa muito desorganizada, que precisa correr para trás e está muito disposta. Você também sente isso, Pascoal, que o Flamengo, quando se vê naquela obrigação do resultado, acaba se desorganizando, indo para frente da maneira que dá e aí desorganiza a equipe atrás? Esse negócio de tentar resolver cada um à sua maneira que não funciona para mim, sabe? Sim. Porque você tem uma preparação. O treinador monta o time. O treinador dá as funções para cada jogador dentro da partida. E daqui a pouco cada um tenta resolver a sua maneira, aí isso para mim não cai bem. Aí você pode dizer assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu vou responder com uma letra só. Se tem o melhor elenco da América do Sul. Uma letra O. Só uma letra, O. Diz muito. Não. Então, mas... Ainda mais se vem ainda o Claudinho. Poxa, se vem do Wendel, imagina. Aí sobra, né, gente? Sobra talento, sobra qualidade. É muita gente com muita qualidade. Tem treinador que chora, olha pro banco e chora. Tem treinador que olha pro banco e ele acha graça. Por quê? Porque tem tantas opções para ele mexer no time que ele acaba encontrando a melhor para cada jogo. Hoje, ele falou que o time não teve bem psicologicamente, fisicamente e taticamente. Puxa vida, então o time não virou. Hoje o Flamengo não virou. Como não virou? Quando teve a parada da FIFA. Né? Foi jogar contra o Bragantino, tomou de 4. Hoje empatou com lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa e o meu aplauso para o América. O América conseguiu trabalhar de uma maneira que ele, quando tinha a bola, causava perigo para o time do Flamengo.